Aula de ciências chegando, e na aula de hoje iremos aprender sobre biodiversidade, extinção e suas causas. Biodiversidade, essa palavra significa diversidade de vida ou diversidade de seres vivos. Bio significa vida, diversidade são vários. Biodiversidade, diversidade de seres vivos, diversidade da vida, variedade de vidas. Este é o significado da palavra biodiversidade. A biodiversidade expressa não somente a diversidade de vida que existe no planeta, mas também de uma região específica. Por exemplo, eu posso dizer que a região amazônica é uma região de grande biodiversidade. A região Nordeste é uma região de grande biodiversidade. A biodiversidade também expressa a variedade de seres vivos existentes dentro de uma espécie. Eu posso dizer que a espécie humana apresenta biodiversidade, uma grande biodiversidade. Eu estou querendo dizer que todos os seres humanos, ou os seres humanos, são diferentes um do outro, apesar de serem da mesma espécie. A gente vê essa variedade na cor da pele, na cultura, no comportamento, entre outras características. Isso também é biodiversidade. Biodiversidade também abrange as relações existentes entre as espécies, entre os seres vivos. Por exemplo, um pássaro, ele se relaciona com os meios não vivos do ambiente, como luz, água, solo, ar, temperatura, e também com outros seres vivos, como insetos, mamíferos, répteis, entre outros seres vivos. Então, a biodiversidade, ela expressa não só a variedade de seres vivos existentes no planeta, mas também em determinadas regiões, a diversidade existente dentro de uma mesma espécie e as relações de uma espécie com outras espécies e com o ambiente. Este é o significado e também a compreensão sobre o que vem a ser biodiversidade. Extinção. Extinção é a morte do último indivíduo de uma espécie. É quando o último indivíduo de uma espécie morre. A extinção pode ser causada por um incêndio natural, por exemplo, um raio que cai em uma região seca e provoca um incêndio, e naquele local viviam os últimos indivíduos de uma espécie. Então, a extinção aí causada por incêndio natural, então é uma causa natural. A erupção vulcânica, por exemplo, um vulcão que entra em erupção pode destruir ali as espécies, né, e o último indivíduo de uma espécie, causando ali a extinção da mesma. Também o aparecimento de uma doença. Então, uma doença surgiu, atingiu determinada espécie e todos os indivíduos daquela espécie morreram, até chegar ao último, morreram. Então, houve a extinção daquela espécie por meio de uma doença, uma causa natural. Também a seca pode levar à morte, né, dos indivíduos, ou qualquer outro fenômeno natural. Além das causas naturais da extinção, temos aquelas provocadas pelo ser humano, que é quando o ser humano provoca a extinção das espécies. Através de quê? Quais as causas provocadas aí pelo ser humano? Incêndios, desflorestamento, desmatamento. Quando o ser humano ele desmata para construir cidades, criar animais, fazer plantações. Então, quando o ser humano provoca essas ações, e nessas ações que ele provoca, destrói os seres vivos, provocando ali uma extinção, então não foi uma causa natural, foi uma causa provocada pelo ser humano. Outro exemplo de extinção causada pelo ser humano, ou causa,
né, que tem como causa ser humano, é a introdução de uma nova espécie em um ambiente. É quando o ser humano ele traz uma espécie de outro ambiente e introduz ela em um ambiente que ela não existia antes. Então, essa espécie introduzida, que a gente chama de espécie exótica, ela pode provocar a morte, ela pode atacar, ela pode roubar todos os alimentos, ela pode impedir a sobrevivência de outra ou outras espécies ali naquele ambiente onde ela foi introduzida, causando a extinção de uma ou mais espécies. Então, aquilo ali foi provocado pelo ser humano. Então, mesmo sendo uma espécie destruindo outra, mas como foi o ser humano que introduziu ela ali, então o ser humano ali é o provocador, é o causador ali da extinção. Então, só recapitulando, a extinção pode ter causas naturais, vulcanismo, incêndios naturais, doenças, seca, por exemplo. E pode ter a causa provocada ali pelo homem, como a introdução de uma nova espécie, de espécies exóticas. Ou ainda, quando ele provoca incêndios, desmatamentos, entre outras ações provocadas por ele ali. Também é importante ressaltarmos sobre extinção que quando uma espécie está quase sendo extinta, ou seja, quando tem poucos indivíduos de uma determinada espécie, a gente fala que essa espécie está ameaçada de extinção. Quando uma espécie está quase desaparecendo do planeta, então a gente diz que ela está ou que ela é uma espécie ameaçada de extinção, ok? Preservando a biodiversidade. Por que é importante nós preservarmos a diversidade de vidas que há no nosso planeta? Bem, vou te dar aqui alguns motivos. Plantas e algas servem de alimentos para diversos seres vivos, inclusive nós. Nós retiramos das plantas frutas, raízes, caules, folhas e os utilizamos como alimento. E também para a produção, por exemplo, de remédios, produtos de higiene, de limpeza, entre outras finalidades. Também as plantas, além de servir para diversas finalidades, elas, juntamente com as algas, produzem o oxigênio que nós precisamos e outros seres vivos necessitam para respirar. E também as plantas e as algas retiram do ambiente o gás carbônico, que em grande quantidade seria prejudicial ao nosso planeta. Também outros seres vivos servem para diversas finalidades, não só para nós, como para outros seres vivos. Levando em consideração também que sempre um ser vivo depende de outro ser vivo, como já falado em outras situações. Essa foi a nossa aula de ciências e até a próxima.